10 lugares que você nunca imaginaria que são habitados por pessoas. Bem-vindo ao Arvin Polo Televisão. O avanço da tecnologia também acompanhou a construção de casas modernas e luxuosas. Junto com isso, também houve o desenvolvimento de equipamentos e máquinas que ajudam muito no nosso dia a dia. Mas você sabia que, apesar de tudo isso, ainda há muitas pessoas que vivem em lugares incomuns e alguns desses lugares são até perigosos? Mas onde será que essas moradias podem ser encontradas e como eles conseguem sobreviver nesses lugares? Por isso, neste vídeo, vamos conhecer 10 casas incomuns nas quais você provavelmente não gostaria de morar. Então vamos começar agora mesmo. Número 1, Hallstatt, China ou Hallstatt. China está localizado em Huizhou, na província de Guangdong. O projeto foi financiado pela China Min Metals Corporation e custou cerca de 140 milhões de dólares americanos. Foi inaugurado em 2 de junho de 2012. A Hallstatt, na China, é quase idêntica à Hallstatt original, na Áustria. A vila original é conhecida por sua arquitetura histórica, lago cristalino e belas vistas das montanhas. Os desenvolvedores se esforçaram para copiar cada detalhe, desde os prédios até as ruas. A réplica inclui pontos de referência, como a igreja com torre de sino e a praça da cidade cercada por casas em estilo austríaco. No entanto, o projeto gerou controvérsia desde o início de sua construção. Muitas pessoas, especialmente em Yang, ficaram surpresas e duvidaram da ética de copiar um patrimônio cultural. No entanto, após as primeiras dúvidas, muitas pessoas ficaram interessadas nessa ideia. Eles começaram a ver isso como uma forma de preservar e promover sua cultura. O projeto trouxe mais exposição e interesse para a vila original, o que resultou em um aumento do turismo lá. Além disso, Hallstatt, China simboliza a rápida urbanização e o surgimento da classe média na China. Esta comunidade residencial de luxo é para chineses ricos, que procuram um estilo de vida diferente e descanso longe das cidades movimentadas. As casas aqui são extremamente caras, mostrando a alta demanda por esse tipo de estilo de vida. A vila foi projetada para oferecer comodidades modernas enquanto mantém a atmosfera tradicional do interior europeu. Por causa disso, tornou-se um destino atraente para quem procura um endereço único e prestigiado. A cópia de Hallstatt é um dos vários exemplos da tendência chinesa de reproduzir pontos turísticos famosos e locais culturais de outros países. Na China, há várias cidades duplicadas, como Thames Town, inspirada na Inglaterra, e a Torre Eiffel, em Tiandusheng, Hangzhou. Esses tipos de projetos mostram o interesse dos desenvolvedores e consumidores chineses por arquitetura e elementos culturais de várias partes do mundo. Matmata está localizada na parte sul da Tunísia. É conhecida mundialmente por suas casas únicas e sua história. Os trogloditas, ou pessoas que vivem em cavernas, constroem suas casas debaixo da terra. Eles cavam grandes buracos no chão e constroem quartos ao redor deles. Esse tipo de moradia oferece proteção contra o calor intenso do deserto do Saara e as noites frias. As casas em Matmata têm um grande buraco cercado por quartos. Cada buraco serve como centro da vida, com quartos, cozinha e outras instalações. Os túneis servem como passagens de entrada e saída desses quartos. À primeira vista, parecem apenas buracos simples, mas o interior das casas mostra habilidade e detalhes na construção, com decorações que refletem a cultura berbere. Enquanto isso, Matmata ficou famosa quando foi usada como local de filmagem do filme Guerra nas Estrelas. A casa da família Skywalker no planeta Tatooine é uma casa troglodita em Matmata. Por causa disso, Matmata passou a fazer parte da rota turística e muitos fãs do filme vão até lá para ver os lugares usados no filme. Mas apesar de ser um destino turístico moderno, Matmata continua sendo um lugar onde os berberes locais ainda vivem em suas casas tradicionais. Além das casas, Matmata também é rica em cultura e tradição.
Os berberes locais têm uma profunda identidade com sua história. Sua língua, conhecida como Tamazight, continua sendo usada no dia a dia. Suas tradições e costumes são passados de uma geração para outra, e as festas e celebrações se tornam oportunidades para mostrar sua cultura com danças, músicas e trajes tradicionais. Além disso, outro aspecto de Matimata que atrai os viajantes é a beleza natural do lugar. Número 3. Ponte Vecchio. A Ponte Vecchio é uma famosa ponte em Florença, Itália, que atravessa o rio Arno. O nome dela significa Ponte Velha porque é a ponte mais antiga da cidade. A ponte atual foi construída em 1345, depois que a ponte anterior foi destruída por uma enchente. A ponte atual foi construída, antigamente eram os açougueiros que vendiam aqui, mas no século XVI, o grão-duque Ferdinando I ordenou que os açougueiros fossem substituídos por ourives e vendedores de ouro para evitar o cheiro forte de carne. E desde então, a Ponte Vecchio se tornou o centro das joalherias, atraindo turistas e compradores. Há uma parte especial da ponte chamada Corridoio Vasariano. É uma passagem construída em 1565 por Giorgio Vasari. Essa passagem conecta o Palazzo Vecchio ao Palazzo Pitti. O Corridoio Vasari fica acima das lojas e oferece uma bela vista do rio Arno e da cidade de Florença. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães também não destruíram a Ponte Vecchio. Dizem que Hitler ordenou que não a destruíssem por causa de sua beleza. Em vez disso, os alemães destruíram os prédios em cada extremidade da ponte para bloquear a passagem. Após a guerra, a ponte foi rapidamente restaurada e se tornou um símbolo da resistência e da beleza de Florença. Além da história e da arquitetura, a Ponte Vecchio também é um centro cultural. Muitos artistas locais se reúnem aqui para mostrar suas obras. Também é frequentemente usada para eventos públicos e celebrações. Os turistas vêm aqui não apenas para comprar joias, mas para experimentar o belo ambiente, especialmente ao pôr do sol. E mesmo com o passar do tempo, a verdadeira beleza e história da Ponte Vecchio continuam presentes. Número 4, Coober Pedy. Coober Pedy é uma pequena cidade no meio do sul da Austrália. Ela é chamada capital mundial do ópalo pela grande extração de ópalo aqui. A cidade, fundada em 1915, é famosa pelo estilo de vida único dos moradores, que vivem subterraneamente. Aqui faz muito calor durante o verão, chegando a 40 graus Celsius, e faz muito frio durante o inverno. Por causa disso, as pessoas decidiram construir suas casas debaixo da terra, chamadas de dugouts. Os dugouts oferecem proteção contra o calor e o frio extremos, por isso a vida aqui é confortável em qualquer estação. Além das casas, também há igrejas, hotéis e lojas debaixo da terra. Uma das igrejas mais conhecidas aqui é a Igreja Ortodoxa Sérvia, que possui belas esculturas nas paredes. O Desert Cave Hotel, por sua vez, oferece uma experiência única para os turistas que querem vivenciar como é viver debaixo da terra. A mineração de opala é de uma pedra preciosa que possui várias cores. Muitos mineradores vêm aqui de várias partes do mundo para procurar opala e esperar encontrar uma peça valiosa. A mineração de opala é o que dá emprego para as pessoas aqui, assim como o turismo das pessoas que querem ver esse modo de vida diferente. A mineração também é uma grande ajuda para a renda da cidade. Muitos turistas vão até Coober Pedy não só por causa da opala, mas também pela vista e experiência diferentes. O Moon Plain, que fica perto da cidade, tem uma paisagem que parece a da Lua, por isso muitos filmes de ficção científica foram gravados lá, como Mad Max, Além da Cúpula do Trovão e Eclipse Mortal. A Breakaways Reserve é um destino famoso com colinas coloridas que ficam ainda mais bonitas ao pôr do sol. Mas apesar do modo de vida diferente, as pessoas em Coober Pedy têm uma forte união.
A cultura e a história da cidade podem ser vistas em vários museus, como o Umuona Opal Mine and Museum e o Old Timers Mine. Aqui você pode ver a história da mineração e da vida subterrânea. As celebrações locais, como o Festival do Ópalo de Coober Pedy, reúnem moradores e visitantes para celebrar a riqueza e a cultura da cidade. Número 5. Mosteiros de Meteora. Os mosteiros de Meteora são um dos lugares mais únicos do mundo. Eles estão localizados na Tessália, na Grécia Central. O nome Meteora significa entre o céu e a terra. Os mosteiros estão construídos em rochas altas e íngremes, como se estivessem suspensos no ar. Este lugar é conhecido não apenas por sua beleza, mas também por sua importante história e significado espiritual. Enquanto isso, no século IX, os primeiros eremitas chegaram a Meteora. Eles viveram em cavernas e fendas nas altas rochas para rezar e meditar. E no século XIV, começaram a construir mosteiros no topo dessas pedras para evitar os invasores e encontrar um lugar seguro para sua fé. A construção dos mosteiros também foi difícil e demorada. Foi necessário muita perseverança para escalar as pedras e levar os materiais até o topo. Eles usaram escadas e redes para subir os materiais e os alimentos. Até hoje ainda são usados alguns métodos antigos para subir. Da mesma forma, existem 6 principais mosteiros em Meteora, incluindo o Grande Meteoron, Varlaam, Rusanu, São Nicolau Anapausas, Santíssima Trindade e Santo Estevão. Cada um deles tem uma arquitetura e um design únicos. Os mosteiros possuem capelas, dormitórios, cozinhas e áreas de lazer. As paredes dos mosteiros têm afrescos coloridos que retratam cenas da Bíblia e das vidas dos santos. Mas em 1988, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura declarou Meteora como patrimônio mundial devido à sua importância cultural e histórica. O governo da Grécia e outras organizações estão se esforçando para preservar e proteger o local contra a modernização. Regulamentos rigorosos também são aplicados para manter a beleza e a integridade dos mosteiros. 6. Villa Girassoli. A Villa Girassoli é uma casa especial em Verona, Itália. Construída nos anos 1930, destaca-se pelo design futurista. O nome Girassoli significa girassol em italiano, porque a casa gira para seguir o movimento do sol. O arquiteto Angelo Invernici, que também era engenheiro, foi quem projetou e construiu esta casa. A Villa Girassoli foi construída entre 1929 e 1935. A casa tem 2 partes principais, e são a base feita de concreto e a parte giratória feita de materiais mais leves, como aço e madeira. A base tem um mecanismo que faz a casa girar 360 graus para acompanhar o sol desde o nascer até o pôr. A parte giratória tem 2 andares cheios de equipamentos modernos que eram raros naquela época. Enquanto isso, a tecnologia da Villa Girassoli é impressionante. O mecanismo de rotação é movido por um motor elétrico com engrenagens e trilhos. A casa inteira está apoiada em um grande trilho que facilita a rotação suave e contínua. E mesmo sendo uma estrutura pesada, o sistema consegue girar a casa o dia todo sem problemas, o que também mostra a excelência da sua construção. Dentro da casa pode-se ver a combinação de beleza e funcionalidade. As janelas são grandes e deixam a luz natural entrar em toda a casa. Os designs internos são simples e modernos, destacando a funcionalidade. Também possui amplas áreas de estar, cozinhas funcionais e belos quartos, todos projetados para proporcionar conforto aos moradores. Há portas de correr e paredes móveis que oferecem flexibilidade aos espaços. Por isso, é fácil mudar o layout da casa conforme a necessidade. Mas a Villa Girassoli não é apenas uma residência, mas também um monumento vivo de arquitetura e engenharia. Com o passar do tempo, isso se tornou uma inspiração para muitos arquitetos e engenheiros.
mostrando como é possível combinar tecnologia e design para criar algo funcional e bonito. Casa do Penedo. A Casa do Penedo, ou Casa de Pedra, é uma casa peculiar no norte de Portugal, entre as cidades de Silurico de Basto e Faf. A Casa do Penedo foi construída entre 1972 e 1974. O objetivo do arquiteto Vítor Rodrigues era construir uma casa de férias simples que não prejudicasse a natureza. A casa foi construída usando métodos tradicionais e a maioria dos materiais veio de lugares locais. No entanto, as 4 grandes pedras que formam a estrutura principal da casa não foram removidas. A casa foi construída ao redor delas. Essas pedras servem como paredes da casa. Elas oferecem uma proteção sólida contra o mau tempo. Da mesma forma, a Casa do Penedo tem 2 andares. Dentro dela, há uma cozinha, uma sala de estar e 2 quartos. O interior da casa é decorado com móveis simples feitos de madeira. As janelas da casa são feitas de vidro grosso, proporcionando uma bela vista dos arredores. Os móveis também são feitos de madeira local, mostrando respeito pela arte e cultura tradicional do lugar. Além disso, uma das características únicas da Casa do Penedo é a ausência de instalações modernas. Não há eletricidade, água ou telefone nesta casa, o que mostra um estilo de vida simples, distante do mundo moderno. No entanto, apesar da ausência de tecnologia moderna, a Casa do Penedo oferece um lugar tranquilo para aqueles que buscam paz. A ausência de eletricidade significa que os moradores precisam depender de lampiões e velas para iluminação, e a água é retirada de um poço próximo. Com o passar do tempo, a Casa do Penedo se tornou um destino famoso para os turistas. Seu design único e a proximidade com a natureza fizeram dela um local favorito para fotógrafos e para aqueles que buscam inspiração. A casa ganhou destaque em artigos e documentários, tornando-se conhecida mundialmente. A Casa do Penedo não é apenas uma casa, mas também um símbolo de simplicidade e beleza natural. O Fanjing, também conhecido como Fanjingshan, é uma montanha na Cordilheira Wulin, em Guizhou, China. Em 2018, foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, devido à sua natureza única e importância espiritual. Enquanto isso, o Monte Fanjing tem uma altura que chega a 2.570 metros, sendo o ponto mais alto da Cordilheira Wulin. Diversas espécies de plantas e animais vivem aqui. Mais de 2.000 espécies de plantas crescem aqui, incluindo o raro abeto de Fanjingshan e a árvore de folhas prateadas. Também é o lar do macaco de nariz arrebitado de Guizhou, um raro tipo de macaco que está ameaçado de extinção. O Monte Fanjing também é um local importante para budistas. Há muitos templos aqui, como o Templo do Buda, o Templo do Pico Dourado e o Templo da Lua. Esses templos estão localizados em partes íngremes da montanha, mostrando a devoção daqueles que os construíram. Muitos devotos vêm aqui, especialmente durante as celebrações budistas. Além disso, a montanha também é coberta por uma floresta densa que oferece uma bela paisagem e ar fresco. Devido à sua altitude, o clima é chuvoso e frio, o que faz com que a área ao redor fique verde. Nos últimos anos, o número de turistas no Monte Fanjing aumentou. Há novas instalações como teleféricos que ajudam os visitantes a chegar ao topo da montanha. Também há trilhas e escadarias que conectam diferentes templos e pontos turísticos. Apesar disso, o governo da China e várias organizações também trabalham juntos para preservar a natureza e a biodiversidade do Monte Fanjing. O reconhecimento como Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura abriu caminho para uma proteção mais rigorosa contra o desmatamento ilegal e a agricultura. As medidas de conservação incluem o cuidado com espécies ameaçadas, educação da comunidade e apoio a programas locais para a preservação da natureza. Número 9.
Casa do Rio Drina. A Casa do Rio Drina é uma famosa casa localizada no meio do rio Drina, na Sérvia. Fica perto da cidade de Baina Bassa, na parte oeste do país. Ela foi construída em 1968 por um grupo de jovens que procuravam um lugar tranquilo para descansar e aproveitar a natureza. A ideia veio de um morador local que queria ter um lugar privado, longe do barulho da cidade. Enquanto isso, a construção da Casa do Rio Drina não foi fácil, porque eles precisaram transportar os materiais usando barcos e jangadas. Mesmo sendo difícil, os jovens conseguiram construir a casa usando madeira e pedra locais. Virou parte dos recursos naturais, simbolizando o ambiente, união e perseverança deles. Da mesma forma, a Casa do Rio Drina ficou famosa no mundo todo por causa de sua localização única e design simples. Muitos turistas e fotógrafos vêm aqui para ver e tirar fotos da casa. Ela também aparece em revistas de viagem, documentários e redes sociais. Mas não é só a aparência da casa que é impressionante, mas também a história de como ela foi construída. Ela se tornou um símbolo de esperança e inspiração, mostrando que, mesmo em situações difíceis, ainda é possível realizar algo incrível com perseverança e cooperação. Com o passar do tempo, a Casa do Rio Drina enfrentou vários desafios vindos da natureza. A correnteza do rio fica forte durante a estação das chuvas e houve enchentes que causaram danos a algumas partes da casa. Mas as comunidades locais continuam consertando e restaurando a casa para manter sua beleza e resistência. Isso mostra o quanto a casa é importante para a cultura e a história deles. Além de ser uma atração turística, a Casa do Rio Drina também tem um significado especial para os moradores de Baina Basta. É um lembrete do amor deles pela natureza e da capacidade de se ajudarem para preservar algo que é importante para eles. Isso já faz parte da identidade deles, mostrando o respeito que têm pela natureza e o desejo de protegê-la para as próximas gerações. 10. Santuário Madonna della Corona. O Santuário Madonna della Corona, também conhecido como Santuário Madonna della Corona, é um lugar belíssimo no Monte Baldo, perto da cidade de Ferrara de Monte Baldo, na região do Vêneto, no norte da Itália. O santuário é conhecido como um luxuoso local de oração e meditação, com grande importância espiritual e uma arquitetura única, incrustada na lateral do penhasco. O santuário teve início no século XVI. Segundo as histórias, uma estátua da Virgem Maria foi trazida para este local por anjos para protegê-la do perigo. Por isso, em 1522 foi construída a primeira capela, e desde então ela cresceu gradualmente e se tornou um famoso destino de peregrinação para os devotos. Em 1625 iniciou-se a construção da igreja atual. Concluída em 1685, ela já passou por várias reformas e ampliações. Mas em 1978, a igreja foi incorporada a um edifício mais moderno, mas a parte original ainda foi preservada. Enquanto isso, a Madonna della Corona é única por causa de sua localização, cravada na lateral de um penhasco. Por causa disso, ela oferece paz e tranquilidade aos visitantes, enquanto admiram as belas paisagens do Vale do Adige. A igreja parece fazer parte da rocha natural da montanha, o que lhe dá uma aparência mágica. Dentro da igreja pode-se ver a estátua da Virgem Maria, que se acredita possuir poderes milagrosos. O interior possui belos altares, pinturas detalhadas nas paredes e várias relíquias que mostram a rica história e o significado espiritual do lugar. Além disso, a Madonna della Corona também é um destino famoso para devotos e peregrinos de várias partes do mundo. Muitos viajam até aqui para rezar, meditar e pedir ajuda e orientação à Virgem Maria. Há várias atividades espirituais aqui, como missas, rezas do terço e outras cerimônias que visam aprofundar a fé dos visitantes. Por outro lado, as comunidades locais e os devotos se esforçam ativamente para manter e preservar o santuário.
A manutenção é realizada regularmente para garantir que o santuário permaneça bonito e seguro para as próximas gerações.